Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cuidando de Quem Cuida, uma ação desenvolvida pelo Programa de Atendimento Especial, promovida pelo Serviço de Assistência Social da Marinha. Eu sou a primeiro-tenente RM2 do quadro técnico Patrícia, e em nome da diretora do SAIS, me agradeço a presença de todos que se disponibilizaram nesta tarde a compartilhar conosco de mais uma ação do projeto. E o tema que será abordado foi escolhido em virtude do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é celebrado na data de hoje, 21 de setembro. E para falar sobre o tema, contaremos com a presença de duas conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Elas são Vanessa de Oliveira e Cláudia Araújo. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de dizer que é um prazer imenso ter as duas conosco nesta live. O espaço é de vocês e fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Bom, uma satisfação imensa estar aqui nesse dia tão especial, né, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a convite da Marinha do Brasil e acompanhada da doutora Cláudia Araújo, né? Então, acho que a gente tem aqui muita coisa interessante, importante a ser dita. Estou bem animada com o papo, espero contribuir aqui o máximo possível ao lado da doutora Cláudia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, com a Marinha do Brasil, a Tenente Patrícia, com a minha querida Vanessa Carvalho. E vamos fazer a descrição, né, Vanessa? Perfeito. Bom, eu sou Vanessa de Oliveira, sou uma mulher de 42 anos de idade, sou uma mulher branca, com os cabelos alourados, olhos verdes, e estou vestida com uma blusinha vermelha e um blazer com uma estampa bem pequenininha, xadrez, preta e branca. Bom, eu sou uma mulher preta, de 56 anos, tenho os cabelos pretos na altura dos ombros, estou com uma blusa de manga salmão e uma gravatinha marrom e um pano de fundo atrás com um computador e uma parede cinza bem clarinho. E sou uma mulher com deficiência física, uso um par de moletas em função de uma poliomielite aos 7 meses de vida. Bem lembrado, Cláudia. Eu também sou uma mulher com deficiência, eu tenho baixa visão da visão central, e aqui ao meu fundo, muito bem lembrado pela doutora Cláudia, tem uma parede de uma cor bem parecida com branco e alguns quadrinhos de filmes antigos, destacando o filme aqui do Charlie Chaplin, se eu não me engano, Tempos Modernos. Pois é. Vanessa, o dia 21 de setembro é um dia de comemoração, mas, sobretudo, de reflexão, né? Porque a gente tem muitos avanços, mas lidamos no dia a dia com retrocessos. E esses retrocessos, eles são marcados por muitos capacitismos, né? Capacitismos no âmbito da escola, do transporte, da saúde, da educação, do lazer, do trabalho. E acredito que movimentos sociais e órgãos governamentais precisam estar unidos para este enfrentamento cotidiano. Você não concorda? Exatamente, tem toda a razão, Cláudia. Como você disse muito bem, eu acho que esse tema e o dia de hoje é muito especial, né? Primeiro que eu acho que todos nós que estamos juntos buscando na luta de direitos e de garantias, a gente sabe que a melhor ferramenta contra o preconceito realmente é a informação. E aqui a gente está tendo uma oportunidade muito grande, né, de poder informar, de poder divulgar, e com isso combater o preconceito e o capacitismo. E acho que você tocou num ponto muito sensível, né, e muito relevante, que é a questão da transversalidade. A pessoa com deficiência está presente e precisa ser vista na sua educação, no seu esporte, na sua cultura, na questão da vaga de emprego. Como você disse e destacou também, à luz do direito, né, da legislação, a gente teve muitos avanços. Doutora Cláudia, então, com certeza vai poder conversar muito bem aqui com a gente, essa questão dos avanços das leis, porém, na prática, né, a gente ainda realmente
percebe uma série de barreiras, né, especialmente aí voltado para a acessibilidade, que a gente pode conversar um pouquinho mais, mas eu concordo exatamente com o que você falou, Cláudia. E uma situação muito recorrente é a questão ainda das terminologias que conceituam a pessoa com deficiência ao longo da história. Então, assim, eu vou fazer um breve resumo dessa questão. A gente tem a concepção pré-científica, onde a pessoa com deficiência era conceituada como uma aberração da natureza. Isso se transforma lá depois, no renascentismo, né, de pessoas designadas como doentes, através do fortalecimento da ciência, mas nós só conseguimos realmente avançar na questão conceitual através dos avanços das ciências sociais, né, que observam que a pessoa com deficiência ela está integrada dentro de um ambiente. E se esse ambiente ele não está totalmente adequado, a pessoa com deficiência ela não é a implicadora de todas essas situações de dificuldade. Então, eu atribuo aos avanços das ciências sociais e até mesmo dos direitos humanos nessa observação, né, do que vem a ser o conceito de pessoa com deficiência. E isso se ratifica através da Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil, com status de emenda constitucional, e, consequentemente, a própria Lei Brasileira de Inclusão, que define muito bem que a deficiência ela está no ambiente e não na pessoa. Eu acho muito bacana, Cláudia, você fazer esse histórico, né, e a gente entender desde o princípio como isso veio se desenvolvendo, chegando na LBI, que a gente não tem como não falar da LBI, né? A LBI, realmente, como a doutora Cláudia falou, é um divisor de águas, é um marco que todos nós que estamos nessa militância, a gente realmente destaca muito isso, porque a LBI, se eu não me engano, 2015, né, doutora Cláudia? 2015. 2015. Assim, do ponto de vista, né, da legislação, ainda é relativamente recente, né, uma legislação ainda nova, mas que na vida da pessoa com deficiência já são 8 anos fazendo diferença, né? Então, o que antes era simplesmente um bom senso, né, ou uma coerência, hoje em dia é lei. Então, respeitar determinadas questões, né, adaptar todos os cenários e situações, promover oportunidade, o que antes era, eu sou uma pessoa bacana, ou determinada empresa tem boas atitudes e boas práticas, hoje em dia é um cumprimento de uma legislação. Então, esse histórico faz todo sentido, e se a gente ainda pensar do ponto de vista cultural, né, Cláudia, a gente ainda vê muitas diferenças em culturas em determinados países, alguns mais avançados, outros a gente ainda percebe essa questão da pessoa com deficiência ainda um pouco negligenciada. E eu acho que o Brasil está numa caminhada muito boa, ainda nos falta muito, a estrada ainda é longa, mas eu acho que a gente já saiu lá daquele ponto de início e a gente já está conseguindo traçar o nosso caminho, né? Exatamente. E esse caminho, ele não tem volta, né, Vanessa? Porque ele é um caminho onde a gente tem que utilizar o nada sobre nós, sem nós, né? E todos aqueles chavões, né, que a gente já começa a se habituar, né, sobre o poder de fala, sobre o protagonismo, sobre a invisibilidade que tem que ser sanada. Então, esses poderes de fala, eles fazem todo sentido quando a gente trabalha efetivamente com a inclusão, né? Como o teu caso, como o meu caso, enfim. E as barreiras atitudinais, elas têm que ser sanadas através justamente disso, dessa conscientização e visibilidade das pessoas com deficiência, quer seja na educação, na cultura, no desporto. Você quer um exemplo? Recentemente, uma mãe
de uma criança com espectro do autismo. Ela conversando comigo, ela disse que levou o filho para um show infantil, e a criança começou a ter alguns tipos de comportamento, porque ela ficou um pouco exaurida com muita informação. E aí uma outra mãe chegou para ela e falou o seguinte: para que você trouxe o seu filho? Se ele tem autismo, aqui não é um lugar para ele, você tinha que ter deixado ele dentro de casa. Então, são situações que nos levam a pensar que existem pessoas que ainda acreditam que o lugar da pessoa com deficiência é dentro de casa. É uma batalha mesmo diária. Acho que Cláudia foi muito feliz nesse comentário, porque são frases, né, como ela destacou muito bem, que parecem frases prontas, mas que fazem toda a diferença. O que nós estamos fazendo aqui é um grande exemplo disso. Olha que bacana, a Marinha do Brasil abrindo esse espaço, né, junto à doutora Cláudia Araújo, que além do CONDEF, né, como a Patrícia disse muito bem no início, a gente está representando aqui o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, mas a doutora Cláudia Araújo representando também a diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB, eu como servidora pública, como líder carioca, aqui também batalhando dentro do governo municipal. E o que a gente quer com tudo isso? A gente quer levar informação. Eu acredito muito dentro da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que se a gente consegue mobilizar, se a gente consegue informar melhor os servidores públicos, certamente a população receberá um atendimento mais justo, mais digno, né, com mais equidade, assim como a doutora Cláudia ali diante da OAB e todos nós juntos ali no CONDEF. Tem uma frase que a doutora Cláudia falou ali no início, né, da dissertação dela, que é o nada sobre nós sem nós, e essa frase ela jamais pode ser esquecida. Não existe nenhum tipo de projeto público ou privado, ou nenhum tipo de iniciativa que desconsidere ou que não leve em consideração a pessoa com deficiência no seu processo de formação. E é para isso que a gente batalha todo dia, é para isso que a gente realmente precisa ser visto. Precisamos de espaços como esse, né, doutora Cláudia, para a gente participar desde o processo de tudo que for pensado. Exatamente, Vanessa. Quando eu entrei no CONDEF, uma das situações que eu observei foi a própria composição do CONDEF, né, com representações da sociedade civil, representantes dos órgãos governamentais. E Vanessa, enquanto servidora pública, ela me despertou um sentimento de, ai, que bom, eu estou aqui verificando, né, que o serviço público está representado, e muito bem representado, por uma servidora, uma mulher gestora, com um currículo imenso e líder. Então, é bom quando a gente se espelha, né, nos nossos pares, né? E isso nos faz acreditar que a luta ela não é em vão, né? Que a gente continua seguindo essa estrada, né, e tendo a imagem e a certeza de que pessoas com deficiência elas podem galgar patamares de liderança, de diretoria, e replicar essas boas práticas e esses exemplos para outras pessoas com deficiência que muitas vezes se decepcionam em função do próprio capacitismo que a sociedade as impõe, né? Quando vai procurar um emprego, quando vai tentar fazer um concurso público ou tentar algum tipo de qualificação. Eu fico muito lisonjeada com essas palavras, doutora Cláudia. Na verdade, ali no CONDEF é impressionante o quanto eu aprendo a cada dia, né? O CONDEF, a gente, na verdade, nós estamos com um grupo ali muito determinado, doutora Cláudia com toda a sua sabedoria, né? Que a cada dia eu aprendo um pouquinho mais, não só sobre legislação, mas sobre a vida da pessoa com deficiência e o que tem que ser feito da forma correta. Então, é um exemplo ali, né, a ser realmente seguido e é inspirador. Da mesma forma, doutor Geraldo, e hoje nós estamos aqui, né, Cláudia, representando também a nossa grande líder, que é a Cíntia Pereira, presidente do CONDEF, e que nos faz realmente... a gente se sente muito
pertencente àquele conselho, né? A Cíntia, ela tem essa propriedade de nos fazer não só ficar à vontade, mas também de nos motivar, né? De nos sentir unidos para a gente seguir em frente. E esse grupo, que a gente representa aqui com muita alegria, a gente realmente está muito disposto a trabalhar em cima da conscientização, como a doutora Cláudia falou. A gente acredita muito que essa pode ser a grande chave da mudança aí contra o capacitismo, né, Cláudia? Exatamente. E você tocou num ponto, assim, bem interessante, né? A gente tem uma líder, né, que é a nossa presidente, a Cíntia Freitas, que é uma mulher com deficiência também, cega, e que tem um trabalho excepcional dentro do CONDEF e fora dele. E em falar de lideranças femininas, existe também, Vanessa, aí eu vou falar enquanto mulher, né? Uma situação de peso maior por você ser mulher e mulher com deficiência. Porque, imagine, uma mulher que trabalha, que opta por ter filho ou não ter filho, que tem a sua vida independente, e se ela tem uma deficiência, todos esses predicados, essas qualidades, elas viram, muitas vezes, dependendo de quem interpreta, um olhar um pouco duvidoso, né? Será que essa mulher realmente ela é capaz? Será que essa mulher não precisa de ajuda? Por que ela mora sozinha? Ou por que ela não tem filho? Ou por que ela está como liderança? Enfim, você ainda tem alguns silos para derrubar em relação a essa questão de mulheres com deficiência e líderes dentro do seu nicho, né? Com certeza, importantíssimo esse assunto. Aliás, a doutora Cláudia está fazendo parte também, a gente está muito dedicado e debruçado, a gente vai ter a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência agora em breve, em outubro, e um dos tópicos, né, dos eixos de discussões que certamente virarão propostas aí para, quem sabe, políticas públicas, né, que vão fazer a diferença, é a questão da interseccionalidade na deficiência, né? E é exatamente o que Cláudia disse. Se já é difícil, se a gente já encontra muitas barreiras sendo pessoa com deficiência, quando a gente cruza com a interseccionalidade, quando vem a questão do preconceito, do racismo, de questões socioeconômicas, de vulnerabilidade, esse fardo se torna ainda maior. A gente tem infelizmente, a gente ainda agrega mais preconceitos em cima desse cenário e a vida, a qualidade de vida e as oportunidades se tornam mais difíceis. Então, isso realmente tem que ser citado, né? Acho que principalmente o poder público tem que ter um olhar muito grande em relação a isso. E aí a gente traz a questão da palavra equidade e igualdade, né? E a grande diferença de equidade e igualdade qual é? Igualdade é você dar a mesma condição para todos. E equidade é quando você avalia a necessidade real de cada um e você dá realmente o que aquele cidadão precisa, né? Tendo o olhar da pessoa e não simplesmente de um rótulo. Então, isso é importantíssimo, com certeza, Cláudia. E você falou bem, esses rótulos, eles acabam nos acompanhando desde da nossa essência histórica até hoje. Antes da convenção, da Lei Brasileira de Inclusão, nós éramos associados a pessoas portadoras, né? Ou seja, né, a deficiência ela vinha antes da pessoa, né? Então a gente não porta deficiência, a gente porta uma bolsa, um chapéu, um guarda-chuva, e a própria convenção, né, consequentemente com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, ela nos trouxe essa legitimidade de colocar a pessoa em primeiro plano, ou seja, nós somos pessoas. E a deficiência é apenas uma característica. E muitas vezes a sociedade, elas nos enxergam como a Vanessa, ela tem a deficiência ocular, a Cláudia, ela tem uma deficiência física. E isso nos afeta no âmbito emocional, no âmbito ambiental, no âmbito do trabalho,
Porque quando você ainda consegue macular a imagem, não da pessoa, mas da deficiência, você invisibiliza todo o potencial e capacidade dessa pessoa. E a sociedade, ela evoluiu bastante nesse sentido, mas nós precisamos realmente ter maior atuação e impacto nessa transformação. É verdade. E você está falando, sabe, Cláudia, eu estou pensando aqui o seguinte, nós que somos mulheres com deficiência, mas extremamente otimistas, né? Sim. Que é uma das características que nos move, o otimismo, é acreditar, né, que as coisas realmente podem melhorar, e a gente sabe que tem como isso acontecer. Eu estou vendo aqui, né, eu fiz uma pequena colinha aqui, né? Esse dia, o dia 21 de setembro, na verdade, ele foi instituído em 2005, né, pela Lei 11.113. E então a gente tem aí 18 anos dessa data, né? Que lá no princípio a gente falou que é uma data comemorativa, porém também de muita reflexão. E assim, após 18 anos com essa data, né? Hoje a gente tem esse espaço aqui aberto e a gente pode dizer o quanto é possível a pessoa com deficiência mostrar suas potencialidades, as suas habilidades. Ainda nos falta muito, hoje em dia a gente ainda tem um índice muito baixo de pessoas com deficiência empregadas, né? A gente teve agora o último censo do IBGE que deixa isso muito claro, especialmente mulheres com deficiência, a gente ainda tem um índice ainda menor, né, de mulheres com deficiência empregadas, em cargos de gestão nem se fala, mas o fato é que se a gente analisar nos últimos 5 anos, esse índice que hoje é pequeno, ele já foi muito menor. Então isso nos faz acreditar que a gente consegue, hoje a gente tem pelo menos um início, né, de oportunidade de mostrar as nossas potencialidades e habilidades, e a gente ainda lida com alguns desafios que eu acho que são totalmente compreensíveis, e é para isso que a gente tem que dialogar. A gente se coloca no lugar da empresa que está contratando, né, que não é tão fácil achar currículos. E por que não é fácil achar currículo? Não é porque a pessoa com deficiência não tem potencial, é porque talvez ela não consiga entrar na escola, porque na escola tem a barreira arquitetônica, na escola talvez ainda não seja o local ainda que está adaptado, e às vezes muitas pessoas não conseguem nem chegar ao ambiente educacional. E outras N questões que vão implicar, sim, uma dificuldade da empresa conseguir. Existe o receio das empresas, por exemplo, de como adaptar o ambiente de trabalho, isso vai custar caro, como é que fica isso para a empresa? E muitas vezes isso não é caro, pelo contrário, né? Quando você cruza a produtividade da pessoa com deficiência com o que realmente ela necessita de adaptação, talvez seja baixíssimo, talvez seja um grande investimento. Então eu acho que a gente está aqui, né, e lá no CONDEF, também para quebrar mitos, também para dialogar, para entender o outro lado, né, para entender as partes, e eu acho que só conversando a gente consegue chegar a um denominador comum. E o que a Cláudia falou é super interessante. Chega de ver a pessoa com deficiência simplesmente com o aspecto da deficiência, vamos ver como pessoa. E como pessoa, toda pessoa tem muitas potencialidades. Então, eu acho que o foco agora é esse, né, Cláudia? Sim, sim. E quando a gente fala dessa potencialidade, a gente tem que dizer que as empresas elas estão buscando realmente melhorar a sua visão com relação à inclusão. Inclusive, existem muitas que já têm a sua gestão focada para diversidade e inclusão, e isso já é um ganho fantástico. Mas elas precisam entender que não adianta fazer uma gestão, um departamento onde você tenha diversidade e inclusão, se os protagonistas eles não estão inseridos dentro deste processo. Perfeito. E a gente, enquanto sociedade civil organizada, enquanto órgãos públicos, a gente tem que estimular e procurar esses vieses para capacitar e conscientizar, né, esses empresários. E isso você tem feito assim de uma forma brilhante. E a gente, até mesmo no CONDEF e na diretoria da pessoa com deficiência, nós procuramos trabalhar esse diálogo, né, com as empresas, esse diálogo também com o Ministério Público, com a Superintendência Regional do Trabalho, porque é através do diálogo que você começa a semear a conscientização. E dentro desse viés, eu acredito que a gente possa avançar muito,
muito mais. Até porque, Vanessa, o Brasil é um dos países que tem um melhor arcabouço jurídico relacionado à inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu acredito que a gente tenha que executar. Acho que está na hora de começarmos a executar essas políticas e traçar um diálogo de forma mais acirrada com todos esses órgãos, né? Porque nós não somos únicos, né? Acredito que é esse exatamente o caminho, Cláudia. E a gente também tem alguns desafios, né? Já que a gente está num papo aqui muito franco, aqui, né? Um papo informal, mas muito importante. Eu acho que a gente também pode falar os nossos desafios e as nossas dificuldades, porque são coisas que a gente realmente precisa trabalhar como grupo que está na luta da garantia dos direitos, né? A gente percebe internamente que o grupo de pessoas com deficiência que está engajado nessa luta, ainda existe, né, uma necessidade da gente entender a necessidade do coletivo, né? A gente ainda tem realmente a questão de cada deficiência pensar nas suas dificuldades, e isso é natural, porque é o que cada um vive. Então, é claro que a pessoa com deficiência visual vai buscar, seja ela baixa visão ou cega, né, as questões da ampliação, do braille, bem como o deficiente auditivo vai brigar pela questão do intérprete de Libras, né? Agora, a questão da deficiência intelectual, muito forte, movimento super relevante que tem que ser falado aqui, que é a questão da comunicação alternativa e da linguagem simples, né? Inclusive, a ONU, em dezembro do ano passado, destacou como uma diretriz importantíssima. Enfim, a questão da deficiência física com as barreiras arquitetônicas a todo tempo, que, né, cada dia a gente precisa falar, porque ainda existe muito. E quando a gente une essas forças todas, que é o que nós estamos nos propondo ali no CONDEF, né, e em todos os órgãos de defesa, a gente cria um grande trator, né? E é isso que a gente precisa de uma força de trator para passar por cima das dificuldades, com todo respeito, né, utilizando o diálogo acima de tudo, mas a gente precisa se unir. E a gente tem questões polêmicas também, né, Cláudia? A gente tem a questão da criança com deficiência, especialmente agora o autismo vindo com muita força, a gente está, né, com um índice de autismo muito grande, a gente sabe que vai ter essa crescente dentro da sociedade, então a gente precisa preparar para fornecer o que essas crianças têm de direito. E a gente já tem algumas barreiras ali, por exemplo, na educação, né? Então, ninguém disse que seria fácil, né, Cláudia? A gente sabe que a luta é árdua, mas a gente tem que estar preparado e atento para tudo, né? E juntas, né? Exato. E tem um movimento também de pessoas com doenças raras, que Perfeito. é um outro desafio, que a gente está dando esse apoio a essas pessoas, né, e tentando fazer essa interseção, né, junto, principalmente com os órgãos da área de saúde. E você disse bem, não temos outra alternativa, é tratar todos esses órgãos dentro dessa conexão e continuar nessa luta. É interessante, Vanessa, que o CONDEF, ele consegue ainda ser, eu digo ainda porque nós tivemos um bom número de instituições que acabaram não acompanhando toda essa evolução de legislação e de ações focadas para pessoas com deficiência. Sim, e o CONDEF, verdade. ele ainda consegue ter uma representatividade dentro do município muito forte, não só do controle social, mas também de fiscalização, de acompanhamento de políticas públicas, de acompanhamento de projetos de lei junto à Câmara Municipal. Perfeito, é verdade. E, de certa forma, isso nos traz um alívio no sentido de que temos um órgão fortalecido por pessoas representativas que têm responsabilidade e compromissos, né, sociais. E, sobretudo, estar junto à prefeitura, traçando algumas orientações no sentido de estar presente dentro desse controle social. E estar dentro do CONDEF Rio, atualmente,
me traz a convicta certeza de que é um órgão de representatividade. Nossa, com certeza, Cláudia, com certeza. E acho que ainda vou além, eu acho que assim, essa sua pontuação foi muito importante, porque eu acho que você conseguiu resumir um pouquinho do que é o CONDEF. Muitas pessoas têm dúvida, né? O que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência faz? Eu acho que a Cláudia aqui conseguiu resumir de uma forma bem interessante, né? Sendo um órgão de controle social, que fiscaliza sim, que também analisa projeto de lei que vem da Câmara dos Vereadores. Essa é a nossa principal função. A gente também dialoga diretamente com a sociedade, né? Por isso que ele é um órgão tripartite, então a gente tem governo, sociedade civil, instituições ali vinculadas. E outra coisa que acho que vale a pena a gente fazer até o convite aqui, Cláudia, que a nossa mesa diretora sempre reforça, né? E acho que é uma oportunidade legal, é dizer que o CONDEF está aberto à presença de qualquer pessoa que queira contribuir nas assembleias que são ordinárias, acontecem sempre na primeira quinta-feira de cada mês, a partir das 9h30 da manhã, no CIAD, na Presidente Vargas. Então, se você é pessoa com deficiência ou é familiar, né, de alguma pessoa com deficiência que deseja saber o que está acontecendo, ou dar uma sugestão, ou opinar, ou até mesmo fazer uma denúncia, né, trazer alguma questão que precisa ser verificada, pode comparecer ao CONDEF, nós vamos receber com total carinho e acolhimento. A gente espera isso e a gente realmente quer trazer as pessoas com deficiência para perto da gente. A gente precisa dessa alimentação para que a gente possa ter uma ação mais efetiva e mais assertiva, né, Cláudia? Sim, exatamente. E Vanessa, enquanto você estava falando, eu me lembrei de várias situações aqui. Então conta. Agora eu vou contar aqui uma situação muito, muito interessante que nos traz essa reflexão, né, de até que ponto nós somos realmente ouvidos. Eu recentemente fiz uma viagem para o exterior e pedi o auxílio de cadeira de rodas, porque andar nos aeroportos com muleta, mala, mochila, é um desafio. Então, eu sempre peço auxílio de cadeira de rodas, e, enfim. Aí, consegui esse atendimento e saí do Rio de Janeiro. Aí fui para o aeroporto internacional de Congonhas e, chegando lá, não tinha cadeira de rodas. Meu Deus, como assim, né? Não tinha. Aí eu tive que esperar assim, um tempinho para embarcar, porque todas as cadeiras de rodas estavam ocupadas. Eu inicialmente fiquei um pouco preocupada, porque o meu voo já estava muito próximo, mas eu pensei, nossa, que bom que nós temos pessoas com deficiência saindo de casa, viajando, tendo direito ao lazer, né? E não se escondendo. Então, assim, existiam muitas cadeiras de rodas, mas todas estavam absolutamente lotadas. E quando eu cheguei quase ao meu destino, na verdade, quando eu cheguei no aeroporto de Frankfurt, tinha uma comissão, consultores de people disability, de pessoas com deficiência. Muito interessante. E aí eles me receberam já com um carrinho totalmente motorizado para seguir para um terminal do outro lado do aeroporto. Ok. Até aí estava tudo perfeito. Eu falei, nossa, que recepção agradável, acessível. Mas depois que eu saí do carrinho, eu fiquei sentadinha numa longarina esperando uma cadeira de rodas para me transportar até um terminal de um metrô interno que me levaria para o destino final. Certo. E aí eles pediram para que eu aguardasse uns 10 minutos, que ia vir uma assistente. Pois bem, depois de 10 minutos, veio uma assistente, mas ela me olhou de cima e embaixo e disse o seguinte, mas para que cadeira de rodas? Você não precisa, você usa muletas. E aí eu falei para ela,
Não, eu preciso sim, porque eu tenho dificuldades, o aeroporto é muito longo e eu vou ficar mais confortável na cadeira. Aí ela, ok, ela já estava com a cadeira de rodas, eu sentei e aí pedi para colocar a minha mochila atrás da cadeira de rodas. E aí ela, não, por favor, não. Você segura a cadeira de rodas, você segura a sua mochila aqui no seu peito. Não pode colocar aqui. Eu falei, mas é o ideal colocar atrás, até mesmo por segurança. E para equilibrar o meu peso com o da cadeira. Pois bem, Vanessa, ela não entendeu dessa forma. Eu tive que ir segurando uma mochila bem robusta. Caramba! E quando ela me levou para subir uma pequena rampa, uma pequena inclinação, o que aconteceu? Eu caí de frente. A sorte que eu caí por cima da minha mochila. Nossa, Cláudia. E foi assim, um susto terrível. Eu fiquei assim, um pouco assustada. Ela começou a gritar. Uma alemã assim, bem nervosa. E aí eu falei para ela, olha, a senhora está equivocada, está nervosa, e a senhora, desde o início, sabia que não poderia levar uma pessoa com deficiência da forma como a senhora queria. A senhora não me ouviu. Por conta disso, eu vou fazer uma reclamação junto à empresa e junto à administração do aeroporto. Ela, não precisa, I'm sorry. Eu falei, não, eu vou fazer, porque assim como aconteceu comigo, claro. Eu não quero que aconteça com outras pessoas com deficiência. Enfim, fiz a reclamação, e eles, na mesma hora, pediram muitas desculpas e falaram que ela estava um pouco estressada e que aquilo não mais se repetiria e que estariam colocando uma outra pessoa para me assessorar. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que foi embora tenha sido uma experiência internacional, ela deu a entender que a inclusão, na verdade, ela está muito mais na pessoa do que no próprio sistema, porque o sistema do aeroporto estava perfeito. Mas a pessoa que me atendeu no final, ela não via daquela forma e sequer quis me ouvir, né? Então, essa questão da escuta, ela é muito importante, né? E isso se faz em qualquer ambiente. Perfeito, Cláudia. E é isso, assim, o seu exemplo, ele é perfeito porque assim, ele consegue demonstrar exatamente o que você disse. As coisas precisam estar completamente conectadas, né? E a ergonomia, ela fala muito disso, da pessoa com deficiência. A gente precisa do ambiente adaptado, a gente precisa dos protocolos, mas a gente precisa da pessoa, do ser humano, com a empatia, com a visão de saber exatamente qual é a necessidade daquela pessoa. Muitas vezes o protocolo e o ambiente adaptado, eles não resumem tudo, eles não dizem tudo, né? Então, você explicou muito bem. No meu caso, para mim, estando na cadeira de rodas, é importante o equilíbrio da mochila estar atrás. Então, assim, nem sempre só o protocolo, só o ambiente adaptado vai resolver. Aliás, nunca, né? A gente precisa realmente dessa combinação que faz todo o cenário. Não adianta ambientes, mobiliários e protocolos, papéis e leis, se a gente não tem o ser humano ali para analisar cada situação por si só, né, Cláudia? Exatamente. E eu imagino também que você já tenha passado por situações também inusitadas, né? É verdade. Posso só resumir aqui rapidamente, que até acho que vale a pena a gente citar aqui, porque é uma live informativa sobre as deficiências ocultas, né? Existem algumas deficiências que são visíveis, a gente, ao olhar para a pessoa, a gente consegue visualizar que existe algum tipo de deficiência, e existem aquelas deficiências ocultas, que é o meu caso, né? Como eu tenho uma baixa visão da visão central, quem olha para mim, às vezes, não vai imaginar, não vai saber. No entanto, eu tenho muita dificuldade de leitura, né, no mercado de ver preços, enfim, no aeroporto de enxergar o painel dos voos, na rua enxergar o ônibus. Então, são dificuldades que quem olha para mim não percebe. Então, existe hoje em dia um cordão chamado que é o cordão do girassol, né, Cláudia? Acho que é legal a gente falar aqui. Que se por acaso você olhar alguém na rua utilizando, né, um cordãozinho do girassol, essa pessoa tem algum tipo de deficiência que não é visível. Então, para que serve isso, né? Justamente para a gente trabalhar a questão da acessibilidade atitudinal, gente.
Sempre que a gente visualizar qualquer pessoa com deficiência, isso a SMPD, né, eu sou servidora da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a gente insiste muito nessa tecla. Infelizmente, a gente ainda não vive num país onde a pessoa com deficiência tem autonomia, né? Total autonomia. A gente ainda precisa de ajuda para muitas coisas. Então, sempre que você visualizar a pessoa com deficiência, muitas pessoas perguntam, mas eu não sei o que fazer. Pergunta, boa tarde, tudo bem? Você precisa de algum tipo de ajuda? Basta isso. Se a pessoa necessitar de ajuda, ela vai dizer, muito obrigada, eu preciso assim, não, muito obrigada, aqui eu tô bem. Então, acho que isso é algo que é muito simples e que sempre vale a pena reforçar, né, Cláudia? Exato. Essa questão das atitudes que até conseguem trazer um pouco de alento quando você vê uma pessoa com deficiência e não toma nenhum tipo de atitude ou procedimento sem ouvi-la primeiro, faz toda a diferença no dia a dia. Recentemente, eu fui pegar um táxi acho que foi para o fórum, e aí o taxista, muito solícito, ele foi, abriu a porta e tomou as muletas da minha mão e pediu para que eu levantasse. Aí eu falei assim, obrigada, mas dá para você devolver as muletas? Porque eu consigo levantar com as muletas. Ele, não, mas não é melhor a senhora levantar, eu te puxar? Eu falei, não, deixa aqui a muleta, que aí eu consigo ter maior equilíbrio. Aí ele falou assim, tá bom, obrigada pela dica, porque eu achei que a senhora saindo do táxi, sem nada, ficaria mais fácil. Aí eu falei assim, não, eu preciso desse apoio, né, para me locomover. Então, essa articulação é muito importante para que a gente tenha até mesmo qualidade de vida. É verdade. Agora, uma coisa legal, né, e aí acho que é uma virtude do brasileiro nesse sentido, você vê, é claro que ele precisou do seu feedback para ele poder acertar, né, a oferta Sim. dele de ajuda, mas o mais importante é justamente a barreira atitudinal, ele não teve, né, ele já se colocou à disposição. É claro que ele precisa de uma orientação de como fazer isso, e aí você soube fazer com toda elegância, que Sim. é uma das suas características, né? Mas certamente a próxima pessoa que ele já tem, né, esse impulso de humanidade, né, de senso de sociedade, ele já vai ajudar com mais uma informação técnica aí que você contribuiu para ele, né? E tudo isso é importante até ressaltar que faz parte de uma comunicação acessível. Né? Quando Verdade. Você consegue falar para o seu interlocutor, né, de uma forma clara, transparente, a situação ela fica bem mais fácil para ambos. E sob esse contexto, dentro do município existe uma campanha muito forte sobre essa comunicação acessível, né, Vanessa? É verdade. A gente tem trabalhado muito, né, a questão, até por ver realmente a real demanda, né, a questão da comunicação alternativa. Então, a gente tem traçado algumas ações públicas de pranchas de comunicação alternativa. Nós tivemos agora, nas últimas eleições, no TRE Rio de Janeiro, aí, com um projeto visionário, né, disruptivo aí, de inovação, onde a gente teve a prancha de comunicação alternativa nas sessões eleitorais. Né? A gente teve 1.177 pranchas na cidade do Rio de Janeiro, pessoas que tinham dificuldades complexas de comunicação puderam tirar suas dúvidas, né, com os presidentes de mesa e os voluntários, bem como as pessoas idosas. Era uma sequência difícil da eleição, eram 5 candidatos, então as pessoas se perdiam um pouco em quem votar primeiro. Essa prancha também pôde orientar, e também pôde orientar os jovens que estavam votando pela primeira vez. E aí acho legal a gente falar aqui que tudo que é feito, né, buscando assessorar, seja de tecnologia assistiva ou o que for, a pessoa com deficiência, ela sempre ajuda também pessoas que não têm deficiência. Isso é fato. Todo projeto público, quando a gente vai monitorar os resultados desse projeto, né, gerenciar os resultados, a gente sempre vê que a abrangência é muito maior do que a gente imaginava e que pessoas sem deficiência utilizaram o recurso também. Então, a gente está nessa campanha bem forte mesmo, Cláudia. Quanto mais a gente puder acessibilizar a comunicação, melhor. E um exemplo rapidinho aqui, na eleição, por exemplo, algumas pessoas que utilizaram a prancha não tinham deficiência, porém tinham sofrido Covid recentemente.
e algumas foram pré-customizadas, então não estavam ainda conseguindo falar e se comunicar. Essas pessoas também puderam usufruir do recurso lá da prancha de comunicação alternativa. Então, essa visão é bem legal, né? E Vanessa, essa prancha alternativa, ela é exclusiva para um único tipo de deficiência? Não, na verdade, a prancha de comunicação alternativa, é até legal a gente falar aqui do que se trata. Na verdade, é um cartaz que tem vários quadrinhos com pictogramas, que são figuras que indicam alguma coisa. No caso da eleição, indicava a sequência, o rito do que o eleitor tinha que fazer, o passo a passo, né? Chegar na sua sessão, entregar o seu documento, assinar a lista, né, nominal, ir até a urna, fazer a sequência da votação da urna, retirar o seu documento novamente e pegar a comprovação da votação. Então, toda a prancha é representada por desenhos, né, e esses desenhos simbolizam aquela ação. Quem utiliza essa prancha? Pessoas com deficiência auditiva, muitas vezes, não tem um intérprete de Libras e, às vezes, pelo desenho ela consegue se comunicar apontando. Pessoas com deficiência intelectual, porque a prancha por si só ela facilita a transmissão da informação, sem nenhum tipo de complicação por meio do desenho. Pessoas com dificuldades complexas de comunicação. Enfim, eu acho que diversas outras. E agora o que a gente está querendo aprimorar é que a gente também está querendo botar o braille embaixo do pictograma, né? Então a gente está avançando. Passo a passo a gente chega lá. Perfeito, perfeito. E, Vanessa, você acredita que o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ele, além das ações, né, realizadas pelos segmentos de pessoas com deficiência em todo o Brasil, ele precisa de mais alcance? Não tenho dúvida, Cláudia. Excelente essa sua pergunta, essa sua colocação. Nós estávamos aqui nos bastidores antes de começar a live, justamente falando sobre isso, né? São aí praticamente 18 anos, né? Se a gente considerar que foi em 2005 a instituição desse dia, mas ele realmente conseguiu um alcance muito grande, mas ele ainda precisa ser muito mais propagado. Até porque setembro, a doutora Cláudia lembrou aqui, é um mês muito ativo, né, na militância da deficiência. A gente tem o Setembro Verde, que é por si só o mês da inclusão, né, onde dá essa visibilidade da pessoa com deficiência e dessa importância. A gente tem o Setembro Azul, por exemplo, Cláudia. A minha mãe há pouco tempo falou, nossa, eu descobri agora que Setembro Azul é o mês que dá visibilidade à comunidade surda, isso é super interessante. Temos o Setembro Amarelo, com a questão do cuidado, da prevenção do suicídio, que, aliás, é um tema extremamente nevrálgico, latente dentro da deficiência. A gente tem um índice altíssimo de pessoas com deficiência que, infelizmente, tiram suas vidas, né, familiares também. Então, é algo que precisa ser falado, tá, dentro dos debates, ao meu ver. Então, respondendo a sua pergunta, Cláudia, eu acho que a gente tem muito abrangência já, mas a gente, com certeza, precisa aumentar. O que você acha? Eu concordo também, Vanessa. Eu acho que o Dia Nacional de Luta, ele reflete todo esse histórico, né, das pessoas com deficiência, desde a época das instituições que atuavam com pessoas com deficiência, antes da promulgação da Constituição de 1988, né, e elas visibilizavam essas pessoas através do desporto, que naquela época não tinha patrocínio, do mercado de trabalho, através de terceirizações, via Lei de Licitação 8666. Isso. E dentro de um contexto onde essas pessoas não tinham outra alternativa a não ser lutar pela sua qualidade de vida, né? Uhum. E pós-Constituição Federal, nós tivemos avanços incríveis, né, no sentido de estarmos protagonizando participações em conferências nacionais de saúde, né, trabalhando questões de aposentadoria, de benefícios junto à assistência social, e colocando questões primárias de educação inclusiva junto aos órgãos ministeriais. Então, eu acredito que o dia 21 de setembro
ele tem esse reflexo do antes e do depois. E para o futuro? Eu acho que o futuro ele poderia nos brindar sem rótulos, sem a persistência de solicitar os nossos direitos através das vias legais, mas, sobretudo, entendermos que a sociedade é uma sociedade diversa e plural, né? E dentro desta linha, todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas qualidades, e que bom que seja dessa forma, porque uma sociedade fortalecida, ela é justamente isso, ela é plural e diversa. Perfeito, Cláudia, perfeito. São reflexões que a gente faz, né, e às vezes espero que a gente não seja mal interpretada, mas é exatamente isso. Hoje, o dia 21 de setembro, ele é muito necessário. Hoje, a lei de cotas, né, para as pessoas com deficiência ainda é muito necessária. O que a gente espera para o futuro é que um dia eles não sejam. É que um dia as pessoas com deficiência sejam contratadas porque são competentes, ponto. Né? E que o dia 21 de setembro não precise ser lembrado, porque talvez a gente tenha uma sociedade lá na frente já extremamente consciente, que isso já esteja embutido na consciência coletiva e que não precise ser destacado, que seja algo normal, né? Que seja algo comum, como você falou. Então, esse seria o nosso, não só o nosso sonho, mas é pelo que a gente batalha todo dia, né? A gente está agindo, a gente não está só desejando, né, Cláudia? A gente trabalha todo dia para isso. E isso realmente é o que a gente deseja. E outra coisa que eu acho legal falar aqui, que é uma palavra que está em moda, e que bom que está em moda, porque a moda também é necessária para conscientizar, é o capacitismo. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né, o que é capacitismo, ou o que é ser anticapacitista. Então, é legal a gente divulgar aqui, o capacitismo, na verdade, pessoal, é o preconceito com a pessoa com deficiência. Né? É você minimizar ou você não reconhecer a capacidade que essa pessoa com deficiência tem de viver a vida, das suas potencialidades laborais, da sua autonomia, do seu poder de escolha, que é muito importante. Então, quando a gente fala dos movimentos anticapacitistas, a gente está falando justamente de pensamentos, de ações, de projetos, de políticas públicas que vão nesse sentido de conscientizar e fazer com que as pessoas olhem as capacidades das pessoas com deficiência. Então, acho que é legal também quem estiver interessado nesse assunto buscar um pouquinho, né, Cláudia, sobre o que é ser anticapacitista, né? Exatamente. E como esse capacitismo, ele, às vezes, ele está embutido no cotidiano das pessoas, né? E elas nem percebem que estão sendo capacitistas. Né? Teve um caso recente, eu estava num grupo de amigos, e um deles falou assim, mas ele deu uma de João sem braço. E aí eu falei, olha, João sem braço? Mas será que não teria um outro termo? Aí ele falou assim, esse termo eu acho mais adequado. Aí eu falei assim, não, esse termo ele retrata justamente o capacitismo, né, de você estar se referindo a uma situação não tão conveniente com uma pessoa que não tem um braço. E aí ele falou assim, mas é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim como outros termos, né? Ele é doidinho, né? É verdade, é verdade. E, mas ela é tão bonita, pena que é assim, olha só, né? São frases, são palavras e frases muito pejorativas, né? E sempre no diminutivo, o ceguinho, né? O surdinho. Então, são coisas que eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para isso, né? Não tem. Não tem mais espaço. Como você falou, é um caminho sem volta. A gente está batalhando para algo tão positivo, né? Então, não tem que insistir numa coisa que realmente não tem mais espaço. Acho também que a questão da nomenclatura é importante, né, Cláudia? Sim. E aí, assim, entendo a confusão das pessoas, porque realmente, se a gente parar para pensar, em pouco tempo a gente teve muita mudança, né? Era deficiente, depois foi PNE, pessoa com necessidade especial, hoje em dia pessoa com deficiência. E aí as pessoas perguntam, Vanessa, mas o que é certo falar? Totalmente compreensível, pessoal. Então, assim, se errar, não tem problema, a gente está aqui para aprender. E realmente teve muita mudança, mas como a doutora Cláudia explicou antigamente, a pessoa portadora de deficiência, hoje em dia, pessoal, o termo certo é pessoa com deficiência, tá?
E se por um acaso vocês, né, perceberem alguém falando algum termo errado, não custa nada falar, olha, hoje é a pessoa com deficiência que a gente fala, destacando sempre a pessoa, né, na frente, né, Cláudia? Exatamente. E eu gostaria de agradecer esse espaço maravilhoso num dia tão significativo para nós, né, Vanessa? Que é o dia 21 de setembro. E dizer que a Marinha do Brasil ela está inovando, abrindo um espaço para falar sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência, e agradecer a Tenente Patrícia, que nos deu esse presente de estarmos hoje aqui conversando sobre as nossas Infelizmente, condições. esse nosso tempo ele é curto, né? Porque é um tema que dá para a gente ficar aí falando a tarde toda mesmo, com certeza, Sim. né? Que traz muitas dúvidas. Mas, assim, eu gostaria de agradecer muito, né? Primeiramente, por vocês terem aceitado o convite de participar dessa ação. Eu sou muito grata de participar desse programa, sou muito grata, é muito prazeroso quando a gente trabalha, né, com algo que a gente vê que faz diferença na vida das pessoas. Vocês finalizaram. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, assim como a doutora Cláudia, queria agradecer a doutora Cláudia, que é uma pessoa que eu tenho o privilégio, né, de dividir ali no CONDEF um espaço, e eu tenho uma alegria muito grande, que é uma pessoa que eu aprendo a cada dia com ela, sobre diversas coisas, e hoje, mais uma vez aqui, foi fácil vocês perceberem o porquê que eu aprendo tanto com ela. A Tenente Patrícia, que, aliás, essa mesa aqui hoje foi ótima, né? 3 mulheres representando aqui super bem as lideranças femininas. Então, Tenente Patrícia, com toda a gentileza que acolheu a gente. Assim como a doutora Cláudia destacou a Marinha do Brasil pela iniciativa, parabéns. A gente precisa de iniciativas como essa, e a Marinha se destacou aí, abrindo esse espaço da informação. E acho que no meu nome, no nome da doutora Cláudia também, da nossa presidente Cíntia Freitas e de todo o nosso grupo, colocar o CONDEF à disposição não só da Marinha, mas de toda a sociedade, quem deseja informações e deseja participar nessa campanha e nessa luta diária, né, em busca da garantia dos direitos, tá? Desculpe, e claro, tenho que agradecer também e dizer aqui o quanto é importante para mim representar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem sua sede ali no CIAD, na Presidente Vargas, e também está sempre aberta a receber a população. Então, obrigada. Primeiramente, por ter aceitado o convite de fazer parte desta ação, né, como eu falei, do Programa de Atendimento Especial, e por ter compartilhado conosco do conhecimento de vocês com o tema. Eu espero também que tenham gostado de participar, porque para nós foi muito importante falar sobre esse assunto, que é tão atual e que ainda traz tantas indagações. Então, todas essas informações trazidas por vocês hoje foram de extrema relevância. E para quem quiser tirar dúvidas e obter maior esclarecimento sobre o que foi abordado hoje, na tela ficarão o contato do CONDEF RJ. E, mais uma vez, muito obrigada. Tenente Patrícia, Vanessa, foi maravilhoso estar com vocês. E agradecer e também referendar a nossa presidente do Conselho e dizer que foi um dia maravilhoso, e eu espero que consigamos levar um pouco da nossa experiência para todos vocês. Com certeza. Muito obrigada e excelente tarde aí para todos. Viva o dia 21 de setembro. Obrigada. Vamos em frente. Igualmente. Bom, a nossa live ela está chegando ao fim. Eu gostaria de dizer que é um prazer participar de uma ação tão importante, onde a Marinha do Brasil, através do SAISME, tem permitido a disseminação de informação e agregado conhecimento à família naval. Eu agradeço mais uma vez ao Abrigo do Marinheiro, que cedeu esse espaço, e a todos nós, todos que nos acompanharam até agora. Tenham uma boa tarde e até a próxima.